para todos os públicos. Boa tarde, meus alunos do 6º ano. Estamos iniciando mais um ano letivo com a disciplina mais querida de todos vocês. E se não for, vou ficar chateada, tá? Então, qual é a disciplina mais querida de todos? Matemática, tá? Então, primeiro eu vou fazer minha apresentação aqui breve. Sou a professora Francisca Luana Aires de Oliveira, mas ninguém vai me chamar de Francisca, viu? Estou muito zangada se me chamar. Então, meu nome, professora Luana Oliveira, tá bom? Então, este ano, esse início de ano pelo menos, vocês me terão aí como professora de vocês de matemática, tá certo? E para iniciar, nós vamos fazer algumas colocações aqui na nossa aula de hoje. Uma aula bem interessante, importante, tá? Que eu tenho certeza que vocês já se perguntaram de onde vieram os números, de onde eles surgiram ou não. Vocês já perceberam a quantidade, infinidade de números que está à nossa volta? Nas mais variadas situações, modelos, formas, jeitos, tudo à nossa volta praticamente envolve os números, tá? Você vai na sua roupa, você olha lá um número que no meu caso não é o que me agrada, mas está lá presente, né? Você vai fazer a sua comprinha do mês, você olha lá no supermercado cheio de números. Você vai no seu boletim, você vai encontrar lá uma nota que também muitas vezes não lhe agrada, nem agrada a seus pais, né? Mas vamos seguir. Então, os números, eles são essenciais em nossa vida, certo? Então, nossa primeira aula de hoje, nós vamos trabalhar com os números naturais, nós vamos ver um pouco do contexto histórico desses números, como foi que surgiu, tá? Como foi que os números, eles se tornaram esses números que nós conhecemos hoje, e por último, a gente vai ver a reta numérica dos números naturais, tá certo? Então vamos lá. Uma primeira frase para vocês, que eu amo essa frase de paixão, né, que é de Galileu Galilei, e ele fala o seguinte: a matemática é o alfabeto que Deus usou para escrever o universo. Tá? Em outras colocações, ele fala que a matemática é o alfabeto a qual Deus criou o mundo. E eu concordo piamente com essa frase. Se nós formos avaliar, tá, de forma bem, como eu posso dizer, minuciosa, nós vamos verificar que os números, eles estão presentes desde a criação dos planetas, da Via Láctea, dos oceanos e da Terra de forma geral, dos seres vivos, tá certo? Então, o primeiro de hoje, a origem dos números. Vamos lá. Vocês também podem acompanhar, meus queridos, se vocês tiverem os livros, tiverem o livro de vocês, eu coloquei aqui as páginas que vocês também encontrarão respaldo sobre a nossa aula. E a página lá do livro está da página 10 à página 15. Vocês podem fazer esse acompanhamento também de tudo que eu estou falando aqui na nossa aula, tá certo? Então, primeiro, você já usou muitas vezes os números, mas será que já parou para pensar sobre? Primeiro, de que surgiram os números? Segundo, como foram as primeiras formas de contagem? Terceiro, como os números foram criados? Ou será que eles sempre existiram? Eu ainda reforço a última pergunta. Vocês acreditam que os números sempre existiram ou não? Como vocês acham que seria feita a contagem anteriormente? E hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo e observar como foi essa história dos números, certo? Bora lá. Primeiro, a história dos números, ela começa lá com o homem primitivo das cavernas. Esse homem, ele não necessitava de alguma forma de contar, pois ele era andarilho, ele não tinha uma residência própria em algum lugar, só se alimentava e ali ele partia para outro canto. Então ele não necessitava, assim, de certa forma, de uma contagem, de um censo numérico. Mas, com o passar do tempo, foram surgindo as famílias localizadas em alguns povoados, surgiu a agricultura e pela agricultura e a criação de animais foi-se necessário surgir uma forma
que pudesse fazer a contagem desses bens. Imaginou que você tem um monte de animais ali de sua disposição, como que você vai saber que esses animais não fugiram, ou não foram mortos, ou aconteceu algo com eles no caminho? Se você não sabia como contar, se você não tinha os números para fazer a contagem de quantos animais você possuía, tá? Então, depois disso, surgiu a primeira forma de contagem. E eu falo sempre, quem já foi meu aluno, ele sabe essa história de cor, porque eu sempre conto essa história para todos os meus alunos, porque eu sou apaixonada por ela e pela inteligência que o homem primitivo ali, né, os homens da caverna, tiveram para fazer essa sacada de contagem, mesmo sem ter os números. Olha como é que eles faziam. Vamos supor que eu era uma pastora de ovelhas e eu tinha várias ovelhas comigo no aprisco, mas eu precisava sair com elas para outros locais, para elas se alimentarem, procriarem, por aí, certo? Como que eu saberia se essas minhas ovelhas não foram perdidas ou se fugiram? O que é que os pastores faziam? Eles carregavam um saco, e esse saco era muitas vezes o estômago de um próprio animal que eles utilizavam para colocar pedrinhas. Então eles carregavam essas pedrinhas, cada ovelha que entrava no aprisco, ele colocava uma pedrinha de lado. Entrava uma ovelha, uma pedrinha, outra ovelha, outra pedrinha. E aí sucessivamente. Se por um acaso sobrasse alguma pedra dentro desse saco, ele saberia que estava faltando alguma ovelha. E daí ele iria procurar, certo? Então, depois disso, qual foi o primeiro método de contagem? Gente, ele não sabia contar. Não era 1, 2, 3, 4. Não é essa linguagem que vocês hoje conhecem e aprendem desde muito cedo. Era a linguagem realmente só do senso de contagem que eles tinham, de ver aquela quantidade de pedras e associar a cada pedra a um animal que entrava, certo? E aí, por diante, eles foram fazendo agrupamentos. Então, ele pegava 10 pedrinhas, vai ser 10 pedrinhas, eu posso dividir em 2 grupos. 5 pedrinhas eu vou substituir agora por uma pedra amarela. 10 pedrinhas, professora, como que eles faziam isso sem contar? Aqui que está a grandiosidade do senso de contagem que eles tinham naquela época, porque eles não sabiam contar, mas eles faziam esse agrupamento corretamente. Então, eles merecem as nossas palmas, né? Porque eles foram maravilhosos. Então, depois disso, eles também encontraram outras formas de fazer suas representações. Portalhes em ossos, tá? Como vocês podem acompanhar aí na imagem. Eles talhavam a quantidade também de animais, a quantidade de safras que ele tinha de algum produto e também através de nós. Os nós, eles aconteceram muito para medir terrenos, então eles tinham que medir suas propriedades e eles não tinham números. Então o que eles faziam? Faziam amarrações em nós e esticavam para saber qual o tamanho daquele terreno. E quando não dava, eles pegavam, dá 3 nós e meio. E aí surgiram as nossas benditas frações, que vocês amam, né? Amam frações de paixão. E aí foi continuando a nossa história. Nós temos outros instrumentos também que nos ajudam a contar. Os nossos dedos da mão e também os nossos dedos dos pés, tá? Então são outras formas de contagem. Só que o seguinte, imagina novamente que eu sou pastora e agora o meu rebanho cresceu demais, eu tenho agora 200 ovelhas. Como que eu vou andar com 200 pedrinhas agarradas comigo o tempo todo? Fica difícil, não é? Então, é necessário, ou foi necessário, criar um padrão, criar algum sistema que pudesse fazer a contagem e guardar essa contagem, guardar esses símbolos. Porque eu contei aqui minhas ovelhas hoje, mas amanhã eu teria que fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e com essas mesmas pedras. E aí, o que aconteceu? Surgiu, né, a escrita. Isso não era suficiente. Com o surgimento da escrita lá pelos sumérios, surgiu também a primeira forma de contagem dos nossos números. Olha como os números dos sumérios eram. Tá? Difícil que a gente for fazer
um cálculo com esses símbolos, não é verdade? Então, os sumérios, que foi o povo mais antigo que nós temos, a civilização mais antiga da Mesopotâmia, né? Eles inscreveram em barro e aí, por diante, com o passar da história, isso foi transformado através de um sistema numérico. Além dos sumérios, nós tivemos também alguns outros povos que criaram seu sistema de numeração. São vários, mas eu vou trazer aqui para vocês, só comentar rapidamente, 3 sistemas que foram muito importantes, que é o sistema maia, o sistema egípcio e o sistema romano. Tá? O maia ele era representado por pontos, por barras e também por um símbolo que era chamado de concha, que representava o 0. O egípcio era representado por esses 7 símbolos que vocês estão observando, o bastão, calcanhar, o rolo de corda, a flor de lótus, o dedo a apontar, o apontando, o peixe ou o girino, como alguns livros colocam, e o homem ou homem ajoelhado também, que tem outras inscrições, tá? E o romano, que era representado por letras, I, V, X, L, C, D e M, que eram as letras que representavam quantidades. E outra curiosidade, os símbolos do sistema egípcio, ele só poderia ser repetido 9 vezes, cada símbolo. Então, quer dizer que ia chegar um número que eu não conseguiria escrever com os símbolos egípcios. Ele era um sistema finito, ele tinha fim. Tá? E aí, mais para frente, vai ter um desafio relacionado ao sistema egípcio para vocês, certo? Aí, o maia tem algo também de interessante. Vejam que no maia já apareceu o número 0. E o 0 não tinha no egípcio e não tinha também no romano. Então, no maia já apareceu a inscrição do número 0. Não vou entrar em detalhes, mas os matemáticos se aperrearam aí com esse 0, porque uns diziam que não era, outros diziam que era, e aí teve uma discussão, e aí eles se juntaram, se harmonizaram e resolveram que o 0 tinha que entrar, porque ele é importantíssimo no nosso sistema de numeração. Por que teve essa confusão toda? Porque, a princípio, os números foram criados para quê? Para contar. E quem que conta? 0, 1, 2, ninguém conta do 0. A gente começa a contar de quem? Do 1. Então, houve essa dificuldade toda, tá? Mas apareceu esse cidadão aqui bonito, né? Muito charmoso. Ele pegou as inscrições dos hindus e ele fez ele transcreveu e fez a colocação dos números como hoje nós os conhecemos. Claro que Al-Khwarizmi, o nome dele, desse cidadão bonito, né? Al-Khwarizmi, ele transcreveu e colocou outros símbolos, que a gente vai ver agora aqui, ó, como eram os nossos números, tá? E com o passar da história, eles ficaram os números que nós conhecemos hoje. Olha como eles eram, pareciam simplesmente rabiscos, né, colocados aí pela história. Mas com o passar do tempo e aí contribuições de outros matemáticos, que eles não serviram só para apurrinhar a vida de vocês, né, eles trouxeram grandes benefícios para a nossa sociedade, nós temos esses números do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é a nossa base de contagem, certo? Então, o nosso sistema decimal. E quem foi responsável pelos algarismos? O Al-Khwarizmi, tá? E através dele, por isso que ficou algarismo, em homenagem a ele, a esse árabe, tá bom? E o nosso sistema de numeração, ele é chamado de indo-arábico, tá? Por que ele ficou conhecido por indo-arábico? Porque os hindus inventaram, tá? Fizeram a escrita, e arábico por quê? Porque foi o Al-Khwarizmi com os outros árabes que difundiram por todo o mundo. Então, com o comércio, com a venda, fazendo navegações, fazendo viagens, eles conseguiram levar esse sistema, né, que é o que a gente conhece hoje, para o mundo ocidental de forma geral. Então, como é o nome do nosso sistema de numeração? Quem lembra? Alguém aqui, minha sala de aula? Presente? Parabéns, o aluno acertou. Indo-arábico, muito bem. Então, vamos lá, continuando. E aí, meus queridos, quem são esses números? Esses números, eles formam o conjunto dos números naturais, tá? E quem são os números naturais? Bora lá. Primeiro, representado pela letra N. N por quê? De natural, tá?
E quem faz parte desse conjunto? São todos os números inteiros positivos, incluindo o zero, tá bom? Acho que está repetindo aqui novamente. Onde que vocês também irão encontrar isso? Vocês irão encontrar nas páginas 25 e 26 do livro didático de vocês, tá bem? Agora nós vamos fazer uma colocação aqui no quadro para que vocês entendam. Porque os números naturais, nós temos algumas pegadinhas dentro deles, tá? Por exemplo, o que eu disse ali? Que os números naturais, eles têm que ser números inteiros. E o que é um número inteiro? O que é um número inteiro, gente? É um número que não pode ser quebrado. Brincadeira, tá? Um número inteiro é um número que ele tem que ser o quê? Exato, conciso, preciso, não pode ter vírgula, não pode vir de uma fração, tá bom? Então, para ser natural, ele precisa ser inteiro, ser um número completo. Só que há umas exceções. Por exemplo, se eu digo para vocês, o número 3, tá? O número 3 é um número natural? Sim. Por quê, professora? Porque ele é positivo e ele é o quê? Inteiro, certo? Está aqui 3, representa 3 unidades. Tá? Agora, se eu coloco, por exemplo, o número 2,5. 2,5 vai representar um número inteiro? Hein, gente? O que vocês acham que 2,5 é ou não um número natural? Não, né? Esse número não vai ser natural. Por quê? Porque ele tem uma parte que é chamada de quê aqui, ó? Parte decimal, tá? Que depois da vírgula eu tenho 5 décimos. Então, esse número aqui, ele não vai fazer parte do conjunto dos números naturais, tá? Só tem uma exceção quando o número tem vírgula. Quando eu tiver, por exemplo, 5,0, tá? Tem vírgula, é decimal, mas ele é natural. Por que ele vai ser um número natural? Porque depois da vírgula eu tenho zero. E zero aqui também não tem o quê? Valor algum. Então, que número é esse? 5. 5 é natural? É. Então, esse número faz parte ou pertence, a gente usa esse símbolo matemático, tá? Que significa pertence ao conjunto dos números naturais, certo? Outra pegadinha aí para vocês. Quando aparecer fração, o terror da molecada, né? Fração. Mas comigo vai ficar molezinha para vocês trabalhar com fração. Se aparecer, por exemplo, assim, 2/3. Toda fração, bora lá, vocês são meus alunos a partir de agora e essa frase tem que estar na cabeça de vocês. Toda fração é uma divisão. Toda fração, repita aí comigo em casa, bora. Toda fração é uma divisão. Então, aqui nada mais é do que 2 dividido por 3. E quanto que vai dar isso? Vai dar 0,66666 infinitamente, certo? E esse número é natural? Não. Então, essa fração aqui, 2/3, ela não vai pertencer, ó, não pertence ao conjunto dos números naturais. Agora, quando que uma fração vai pertencer? Quando eu colocar assim, ó, meus queridos. Desculpa a desorganização aí, mas é só para a gente não perder tempo de apagar, tá? 8/2. Vamos fazer a leitura dessa fração. 8/2. É o quê? 8 dividido por 2. Quanto que dá 8 dividido por 2? Vai dar 4. E 4 é um número natural, sim ou não, gente? Sim. Então, essa fração, ela vai pertencer ao conjunto dos números naturais, tá? Então, muito cuidado, porque às vezes você olha no livro, positivo, tem que ser positivo, tem que ser inteiro, não pode ser com fração, não pode ser com vírgula decimal, mas existe as pegadinhas aí para corromper vocês e para pegar vocês nas atividades. Então, sempre que tiver vírgula, depois da vírgula, se tiver somente zero, ele continua sendo o quê? Natural. Se for uma fração, toda fração é o quê? Uma divisão. Você vai dividir e você vai analisar o resultado da sua divisão, se é um número natural ou não, tá? Outro detalhe importante. Vocês estão observando
que aqui eu não coloquei o sinal de mais, que aqui também eu não coloquei o sinal de mais, mas vocês sabem o que é facultativo? Ponto facultativo, quando a gente diz assim, a escola hoje deu ponto facultativo. Aí é como se fosse assim, só vai quem quer, e aí quem vai? Ninguém, né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, o sinal de mais, ele é facultativo, tá? Eu coloco ele só se eu quiser. Se ele não aparece com nenhum sinal, é porque ele já é um número positivo, certo? Então, se não aparece nenhum sinal do lado, então esse número já é positivo, tá certo? Agora, com o sinal de menos aqui enorme na frente, ele não vai pertencer jamais ao conjunto dos números naturais, tá? Não vai ser jamais natural um número que seja negativo, tá bom? Bora lá. Continuando. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Ó, vamos pegar aqui alguns exemplos. 7,5, 8,2, 3,00, 4,05, menos 7, 2 quartos e, vou botar aqui, 6 meios, 8 quintos e 9 terços. Pronto, bora lá. Quais desses números aqui são naturais? Quero ver aqui com vocês. Bora lá. Quais números são naturais? Lembra que a gente falou o que é um número natural? Um número que ele tem que ser positivo, ele tem que ser inteiro, certo? Tem que ser inteiro, ou seja, não pode ter vírgula, a salvo aquelas exceções que eu disse para vocês, tá bom? E quando ele aparecer com a vírgula, como que a gente vai olhar? A gente vai olhar o que tem depois da vírgula, para a direita. E quando aparecer a fração, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar para a divisão, que representa a fração, e nós vamos saber se esse resultado vai ser um número inteiro ou não, tá? Vou botar até um sinal aqui de menos, para esquentar os neurônios de vocês aí em casa. Bora lá. 7,5, plateia, é natural ou não? Bora, gente, alto, o povo quer ouvir. Não, então ele não vai pertencer ao conjunto dos números naturais. 3,00. Sim. Por quê? Porque depois da vírgula só tem zero. Fiz até uma carinha para vocês, olha que bonitinho. Então só tem zeros, então pertence ao conjunto dos naturais. Menos 7 é um número natural? Não, porque tem o sinal de menos, então não pertence ao conjunto N. 8,2 é natural? Não, porque depois da vírgula tem uma parte decimal. Então, ele não vai pertencer aos naturais. 4,05 é natural ou não? E aí, professora, mas depois da vírgula tem zero. Sim, mas não tem só zero, tem outro número também. Então, aqui não vai pertencer aos naturais. 2 quartos, nós vamos dividir. 2 dividido por 4 vai dar o quê? 0,5. Esse número é natural? Não. Então, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Aqui o sinal de menos, vocês vão trabalhar com os números negativos só no 7º ano, tá bom? Eu só coloquei aqui para que vocês entendam. Apareceu o sinal de menos, vocês não precisam nem ter o trabalho de dividir aqui a fração. Você já vai saber automaticamente que isso daqui não vai ser um número natural, tá bom? 8 dividido por 5, e aí a gente tem que dividir. Bora lá, 8 por 5 dá 1, sobra 3, 30 por 5 dá 6. Então, vai dar o quê? 1,6. É natural? Não, então não pertence aos naturais. E o último, 9 dividido por 3, dá 3. 3 é um número natural? Sim, então pertence aos naturais, certo? Então, vocês já sabem agora definir ou analisar se um número ele é natural ou não, tá? E para concluir, tem aqui uma imagem, tá? Que eu coloquei também alguns números que estão ao nosso redor, em algumas informações que nós temos, né? E em locais que nós podemos estar presentes para vocês verificarem. A partir de agora em diante,
vocês irão olhar para os números com outro olhar. Tá? Esse número é natural ou não? Vocês vão indagar isso quando vocês visualizarem um número. Então, olhe os números do relógio. Tá? Os números do relógio que nós temos, 1, 2, 3, 4, são números naturais, certo? Olha o outro que está marcando ali a temperatura. Nós temos ali menos 5 graus Celsius. Então, menos 5 já não vai ser um número natural. Olha os números que estão marcados aqui na bomba também de um posto. Tem números com vírgula e vários números depois da vírgula. Então, eles também não são naturais. Aqui nós temos algumas frações, 1/2, 1 sobre 1. É número natural ou não? 1 sobre 1. Divide. 1 dividido por 1 dá 1. Então, é um número natural. 3/8 não é, porque 3 não vai dar para dividir por 8 inteiro, vai ser quebrado. 4 por 5 também vai dar 0,8, também não é um número natural. E por último aqui a camisa de Cavani, né, jogador, tem a camisa 9, acho que é centroavante, se eu não me engano, não entendo muito de futebol. Mas vamos observar o 9. Esse 9, ele é um número natural ou não? E aí, com certeza, né? Um número normal, natural, como o nome já diz, normal. Quando você vê um número que você está habituado, sua idade, né? Sua idade, o ano que você nasceu, são números naturais. Sua altura é natural? Não. Sua massa corporal é natural? Seu peso? Não. Tá? Então, aí nós vamos, só se der um número exato, né? Por exemplo, alguém tem a massa corporal 35 quilogramas. Isso é natural? Sim, porque deu inteiro, tá bom? Mas a maioria sempre dá uns gramas aí a mais ou a menos aí, né, no caso. Agora nós vamos ver aqui a reta numérica dos números naturais. Então, vejam ali comigo. De um número para o outro, nós vamos ter o quê? Uma unidade, certo? Primeira coisa, a reta numérica começa com qual número dos naturais? Com o 0. Depois eu vou fazer ali, tentar fazer o mesmo espaço de um número para o outro. Se eu tiver uma régua, isso fica fácil. Se eu não tiver, vou lá no olhômetro mesmo e vejo se eu consigo dividir corretamente. Cada espaço desse vale o quê? Uma unidade. E aqui nós vamos trabalhar com outra questão, a orientação. Tá? A orientação da reta numérica ela é para a direita. O que significa essa orientação? Significa que a reta ela cresce os valores, tá? Cresce para a direita. Então, quanto mais à direita um número estiver, maior é o seu valor. Tá? Por exemplo, se eu coloco aqui o 0 e aqui eu coloco, por exemplo, o número 10. Quem está mais à direita? O 10. Então, o 10 é bem maior do que o número 0, tá bom? E aqui a gente vai trabalhar com algumas questões. Antecessor, sucessor, consecutivos. Bora olhar lá para do slide, está melhor. Bora lá. Então, nós vamos trabalhar com algumas questões aqui. Antecessor, sucessor, consecutivos, maior que está o símbolo lá, tá? Que muitos alunos se confundem. Hoje eu vou dar um macetezinho para vocês, não. 2 macetezinhos para vocês não errarem mais esses símbolos. 2 não. 3 macetes para vocês não errarem mais esses símbolos. E nós vamos ver aqui a reta numérica, tá bom? Então, ela cresce para a direita, como eu já falei. Nós vamos colocar aqui alguns números. Nós vamos relembrar o que é antecessor e o que é sucessor. Bora lá. 0. Então, o primeiro número. Quem seria o antecessor de 0? Hein? E agora? Quem seria o antecessor de 0? Lembrando que eu estou trabalhando aqui apenas com os números naturais. E os números naturais começam de qual número? 0. Tá? Então, quem seria o antecessor de 0? O que é antecessor, professora? Como o nome já diz, antes. É aquele que vem antes. Tá? Então, que número vem antes do 0 na reta numérica? Nenhum. Tá? E isso repetindo, eu estou falando dos números naturais. Tá? Quando vocês chegarem no 7º ano que estudarem os números negativos, vocês vão ver que antes do 0 tem os números negativos. Mas agora aqui, 6º ano, matemática para vocês que nós vamos trabalhar aqui agora é só natural. Então, é só do 0
para frente, tá bom? Então, bora lá. Antecessor. Quem seria o antecessor de 0? Vocês simplesmente colocariam o quê? Que não há, tá? Não há, não existe, tá? Não há número natural antes do 0. Quem seria o sucessor? Agora, sucessor é aquele o quê? Que vem o quê? Depois, tá? Então, tá aqui o 0. Nós vamos olhar aqui o antecessor e nós vamos olhar o sucessor, certo? Então, antecessor não tem. Quem seria o sucessor? O que vem depois? O número 1, tá? E consecutivos. E isso funciona para todos os números, tá bom? Quem tiver dificuldade, só bota na reta numérica e você vai ver. Quem é o antecessor de 3? O 2. Quem é o sucessor de 3? 4. Agora, consecutivos. Consecutivos é que vem uma sequência. Por exemplo, eu quero assim, me fale, vamos dizer, Pedro, me fala aí 3 números consecutivos. 1, 2, 3. Pronto, me fala aí 4 números consecutivos, 5, 6, 7, 8. Então, consecutivos é que vem um após o outro. Agora, se eu digo, me diz 2 números consecutivos maior que 100, aí 102 e 103. Então, você vai pensar de acordo com o que for pedido, tá certo? Maior que e menor que. Vamos lá os macetes aqui de maior que e menor que, para a gente concluir a nossa aula de hoje, tá bom? Bora lá. Maior que, maior, e vamos colocar aqui o menor. Pronto. Vocês nunca mais vão errar isso daqui. Primeiro, eu boto aqui 7, boto um espaço e 10, certo? E eu peço que vocês coloquem aqui o símbolo menor ou maior. Primeiro macete, a abertura, tá? A abertura do sinal, ela sempre vai apontar para o maior número. Então, quem é o maior número aqui? O 10. Então, abertura para o número 10. Entenderam? Olha a abertura do símbolo. A abertura é isso aqui. A abertura, ela sempre aponta para o maior valor, a abertura. E a ponta, ela sempre vai estar ligando ou apontando para quem? Para o menor valor. Maior valor, menor valor, tá? Outro, vamos que dizer 8 e 12, tá? Agora, quem seria aqui o maior? 12, então abertura para ele. Outro macetezinho para você não esquecer. Coloca os dedos na sua frente, tá? Assim, todo mundo tô dançando para vocês não, viu? Bora lá, bota os dedos assim na sua frente e eles já vão estar na ordem menor, maior. Já vão estar nessa ordem, menor, maior, tá? Então, quando você tiver dúvida, aqui, 7 é maior ou menor do que 10? Menor. Meu Deus, qual símbolo eu boto? Qual símbolo eu boto? Bote assim as duas mãos na sua frente, menor, maior. Então, menor, aqui é da mão esquerda, então vai ser o símbolo de menor, tá? Esse segundo macete para vocês. E o terceiro e último, tá aqui os 2 símbolos, você passa um traço. Ó, passou um traço aqui, passou um traço aqui, certo? Esse número ficou parecendo com qual? Com o 7. E esse número ficou parecido com qual? Com o 4. Então, você já sabe quem é maior? 7. Então, maior que, menor que, certo? Então, meus queridos, foi o nosso início de aula, tá? Espero que vocês tenham aprendido. E qual vai ser o desafio que eu vou deixar aqui para vocês? O desafio, como eu citei aqui o conjunto dos números egípcios, tá? Dos egípcios, é vocês encontrarem ou pesquisarem aí qual o maior número que eu posso escrever utilizando os símbolos egípcios. Repetindo, qual o maior número que eu posso escrever utilizando os símbolos egípcios, já que eu falei que cada símbolo só pode ser repetido 9 vezes. Tem no livro de vocês a tabela, repitam os símbolos 9 vezes, tentem ler esse número e vocês vão encontrar qual é o maior, tá? Beijos, até a nossa próxima aula.